O motor tossiu 2 vezes antes de morrer. O Mercedes preto parou no meio da Avenida Afonso Pena, bloqueando a faixa da direita. Buzinas começaram a soar atrás. Roberto Andrade bateu a mão no volante e olhou o relógio. Atrasado para a reunião mais importante do trimestre. Ele saiu do carro, afrouxou a gravata e abriu o capô com um gesto brusco. Fumaça subiu do motor. Merda! Ele pegou o celular, mas antes que pudesse discar, uma voz pequena veio do lado. Eu posso consertar isso. Roberto virou a cabeça. Um menino magro, uniforme escolar, manchado de graxa, mochila rasgada nas costas. Não devia ter mais de 12 anos. Estava parado ali, sério, como se tivesse acabado de oferecer a coisa mais natural do mundo. Roberto soltou uma risada curta, sem humor. Volta para a escola, garoto. Eu sei o que está errado. É só me deixar olhar. A buzina de um ônibus explodiu atrás deles. Roberto olhou o menino de novo. Mãos pequenas, sujas de óleo velho. Olhos firmes. Você nem alcança o motor, moleque. Lucas não desviou o olhar. O senhor tem outra opção? Roberto cruzou os braços e deu um passo para o lado. Tá bom, 15 segundos, depois você sai daqui. Lucas largou a mochila no chão e subiu no para-choque. Roberto segurou o celular, pronto para ligar para o guincho assim que aquilo virasse piada. O garoto enfiou a cabeça dentro do capô, os dedos correndo pelos cabos com uma familiaridade estranha. Correia do alternador partiu, disse Lucas, a voz ecoando no motor. E o radiador está vazando. O senhor forçou demais subindo a contorno. Roberto franziu a testa. Como você sabe que eu subi a contorno? Pelo cheiro e pela temperatura do bloco. O menino desceu e limpou as mãos na bermuda do uniforme. Roberto percebeu pela primeira vez as manchas antigas de graxa nos dedos. Marcas que não saíam mais. Tem uma oficina aqui perto? Perguntou Roberto, o tom menos ríspido. Tem. Mas se o senhor esperar 10 minutos, eu trago o que precisa e conserto aqui mesmo. Você? Sim. Roberto olhou em volta. O trânsito já começava a desviar, motoristas xingando pela janela. Ele checou o relógio de novo. A reunião começava em 40 minutos. Não tinha tempo para esperar guincho. Quanto você quer? 50 pela correia, 20 pelo meu trabalho, R$ 70. Roberto gastava isso em café antes do almoço. Ele tirou uma nota de 100 da carteira e entregou para o menino. Traz o troco. Lucas pegou o dinheiro e saiu correndo. Roberto encostou no carro e acendeu um cigarro, observando o garoto desaparecer numa travessa. 3 minutos depois, ele voltou com uma sacola plástica e uma garrafa de água. A água é para completar o radiador, Lucas explicou, já subindo no para-choque de novo. Ele abriu a sacola e tirou a correia nova, uma chave de fenda e um alicate. Roberto fumou devagar, vendo o menino trabalhar. Os movimentos eram precisos. Nada de tentativa e erro. Lucas afrouxou os parafusos do tensor, trocou a correia, ajustou a tensão com 2 dedos e apertou tudo de volta. 7 minutos. Depois foi para o radiador. Esperou o motor esfriar, abriu a tampa com cuidado e completou o nível. Fechou o capô, desceu e limpou as mãos na camisa. Pode ligar. Roberto entrou no carro e girou a chave. O motor pegou no primeiro toque, ronronando suave. Ele acelerou 2 vezes. Perfeito. Desligou e saiu. Como você aprendeu isso? Lucas pegou a mochila do chão. Com meu pai? Ele é mecânico? O menino olhou para o chão. Era. Roberto sentiu algo apertar no peito, mas não disse nada. Ele tirou a carteira de novo e separou mais R$ 50. Pelo troco que você trouxe. Lucas balançou a cabeça. O senhor já pagou. Pega, você economizou minha manhã. O garoto hesitou, mas pegou o dinheiro e enfiou no bolso. Começou a se afastar, mas Roberto chamou. Espera. Lucas parou. Quantos anos você tem? 12. E faz isso todo dia? Conserta carro na rua? Quando dá? Antes da aula ou depois? Roberto olhou para o uniforme sujo, os tênis furados, o rosto magro demais para a idade. Onde você mora? Ali embaixo.
Lucas apontou para a direção do aglomerado no fim da avenida. Sua mãe sabe que você está aqui? Ela sabe que eu ajudo. A gente precisa. Roberto ficou em silêncio. O cigarro queimou até o filtro entre seus dedos. Ele jogou a ponta no chão e pisou. Qual seu nome? Lucas. Eu sou Roberto. O menino acenou com a cabeça, já virando para ir embora de novo. Roberto ficou parado ali, vendo ele desaparecer entre os carros, a mochila batendo nas costas magras. Entrou no Mercedes e fechou a porta. Ligou o ar-condicionado. O motor ronronava perfeito. Ele olhou para o relógio. Ainda dava tempo de chegar na reunião, mas não ligou o carro. Ficou sentado ali, as mãos no volante, pensando no jeito que o menino tinha falado do pai. Roberto dirigia um carro de R$400 mil. Lucas consertava motores na rua por R$70. Mas o garoto tinha nas mãos algo que Roberto tinha esquecido de procurar havia muito tempo. Propósito. Ele ligou o carro e entrou no trânsito. Mas antes de acelerar, pegou o celular e digitou um lembrete. Lucas, Avenida Afonso Pena, menino mecânico. Não sabia ainda por que tinha feito aquilo. Mas algo naquele encontro tinha rachado uma parede dentro dele. Lucas chegou em casa às 7h30 da noite. O barraco de madeira ficava no fim da viela, onde o asfalto virava terra batida e as casas se apertavam umas contra as outras. Ele empurrou a porta com o ombro. A dobradiça estava quebrada fazia 3 meses. E encontrou Rafael sentado no chão da sala, ajudando Júlia a colorir um desenho rasgado. "Mãe chegou?" perguntou Lucas, largando a mochila. Rafael balançou a cabeça sem tirar os olhos do lápis de cor. Lucas foi até a cozinha. Tinha arroz na panela, feijão em cima do fogão frio. Ele acendeu o fogo, esquentou a comida e serviu 2 pratos. Chamou os irmãos. Eles comeram rápido, em silêncio. Júlia perguntou se tinha carne. Lucas disse que amanhã talvez tivesse. Depois do jantar, ele sentou com Rafael para revisar a lição de matemática. O caderno estava todo amassado, mas o menino tinha feito os exercícios direitinho. Lucas corrigiu 2 erros e explicou de novo como fazia conta de dividir. Rafael escutou com atenção, mordendo a ponta do lápis. Júlia bocejou no sofá. Lucas pegou ela no colo e levou para o quarto dos 3. Deitou a menina no colchão do chão, cobriu com o lençol fino e esperou ela dormir. Rafael veio depois, se enfiou debaixo do cobertor e virou para o lado. Lucas ficou sentado ali no escuro, as costas na parede, olhando os 2 dormirem. A luz da rua entrava pela fresta da janela. Ele podia ouvir televisão ligada na casa do lado, cachorro latindo 3 barracos para baixo, alguém discutindo na viela. 2 anos atrás, o pai ainda estava vivo. Paulo acordava às 5 da manhã, fazia café forte e levava Lucas junto para a oficina. O menino tinha 10 anos e já sabia trocar óleo, revisar freio e diagnosticar barulho de motor só de escutar. Paulo dizia que Lucas tinha mão boa. "Você nasceu para isso, moleque." A oficina era pequena, 2 vagas, chão de cimento rachado, ferramentas velhas penduradas na parede, mas tinha trabalho. Paulo consertava carro de gente da comunidade, cobrava barato, fazia fiado quando precisava. Final de semana, Lucas ficava o dia inteiro lá, passando ferramenta, aprendendo, perguntando. O pai nunca levantava a voz, explicava tudo com calma, mostrava onde cada peça se encaixava, deixava Lucas tentar mesmo quando demorava mais. Erro faz parte. Importante é não desistir. Então veio a dor de cabeça. Forte demais para ser normal. Paulo disse que passava. Não passou. Uma semana depois, ele desmaiou na oficina. Lucas estava lá. Viu o corpo do pai bater no chão de cimento. Chamou ajuda. Ambulância demorou 40 minutos. No hospital, falaram de aneurisma cerebral, cirurgia de emergência, risco alto. Paulo morreu 3 dias depois. Lucas não entrou no quarto para se despedir. Ficou no corredor, sentado no chão frio, a mãe chorando agarrada nele. Tinha 11 anos, Rafael tinha 6, Júlia tinha 4 e não entendia por que o pai não voltava.
Márcia tentou manter a oficina aberta, mas sem Paulo, os clientes sumiram. Ferramentas foram vendidas uma a uma para pagar dívida. O espaço foi alugado para outro. Sobrou uma caixa de ferramentas que Márcia guardou no quarto. Lucas abria aquela caixa toda noite antes de dormir, só para sentir o cheiro de graxa que ainda lembrava o pai. Márcia arrumou trabalho de faxineira. 6 casas por semana. Saia às 5 da manhã, voltava às 8 da noite. Trazia comida que as patroas deixavam sobrar, roupa que os filhos das patroas não usavam mais. Lucas assumiu o resto. Acordar Rafael e Júlia, fazer café, levar os dois na escola, buscar no fim da tarde, ajudar no dever, dar banho, botar para dormir. E quando sobrava tempo, ele pegava a caixa de ferramentas do pai e ia para a rua. Começou pequeno. Trocou o pneu de bicicleta por R$ 5. Consertou o ventilador por 10. Depois foi para carro. Aprendeu sozinho o que o pai não tinha dado tempo de ensinar. Via vídeo no celular quebrado. Pedia dica para os mecânicos da região. Testava até dar certo. No começo, ninguém confiava. Menino de 11 anos mexendo em motor? Mas Lucas resolvia o problema. A palavra espalhou. Ele começou a ganhar 20, 30, 50 reais por dia. Dava tudo para a mãe. Ela chorava, dizia que ele precisava estudar, não trabalhar. Lucas respondia que dava para fazer os dois. Agora ele tinha 12. Dormia 4 horas por noite. Acordava às 5h30. Preparava tudo para os irmãos, ia para a rua consertar algum carro antes da aula. Estudava das 7 ao meio-dia. Voltava, buscava Rafael e Júlia na escola, dava almoço, ajudava na lição. Saía de novo para a rua até escurecer. Voltava, jantava, revisava caderno, botava os dois para dormir. Depois ficava ali, sentado no escuro, pensando no pai. Lucas nunca teve brinquedo, nunca pediu. Só queria que Rafael e Júlia não passassem fome. Que a mãe não chorasse toda noite achando que ele não escutava. Que a memória do pai não sumisse. Ele olhou para os irmãos dormindo. Júlia roncava baixinho. Rafael tinha a mão debaixo da cabeça, do jeito que o pai dormia. Lucas fechou os olhos. Amanhã ia ser igual, mas pelo menos hoje ele tinha conseguido R$ 70. Dava para comprar carne para o fim de semana. Roberto apareceu na Avenida Afonso Pena no dia seguinte, mesmo horário. O Mercedes estava estacionado na esquina quando Lucas passou com a mochila nas costas indo para a escola. O menino parou. Roberto desceu do carro e acenou. Bom dia. Lucas chegou perto, desconfiado. Aconteceu alguma coisa? O carro está fazendo um barulho estranho. Queria que você desse uma olhada. Lucas largou a mochila no chão e pediu para Roberto ligar o motor. O som veio limpo, sem nenhum ruído. Ele pediu para acelerar. Nada. Pediu para desligar e abriu o capô. Checou correias, mangueiras, nível de óleo. Tudo perfeito. Não tem nada errado aqui, disse Lucas, limpando as mãos. Roberto encostou no carro, os braços cruzados. Tem certeza? Absoluta. O senhor trocou óleo recente. Filtro novo. Motor rodando limpo. Se tivesse barulho ontem, sumiu. Roberto sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, quase envergonhado. Você é bom mesmo. Lucas entendeu. Não tinha barulho nenhum. Era teste. Ele pegou a mochila, mas Roberto falou antes que ele saísse. Você toma café da manhã? Já tomei. Toma de novo, comigo. Lucas olhou para o relógio da rua. Faltava 15 minutos para a aula começar. Eu vou me atrasar. Eu levo você depois, de carro. Chega em 2 minutos. O menino hesitou. Roberto apontou para a padaria do outro lado da rua. 5 minutos. Só quero conversar. Eles sentaram numa mesa perto da janela. Roberto pediu café e pão de queijo. Lucas pediu só suco. Quando a comida chegou, Roberto empurrou o prato para o lado do menino. Come, eu peço outro. Lucas comeu devagar, mastigando direito, sem pressa. Roberto tomou o café em silêncio, observando. O garoto tinha o rosto magro, mas os ombros começavam a alargar. Mãos pequenas, mas com marcas de quem usava a ferramenta todo dia. Olhos espertos. Cansados, mas espertos. Por que você voltou?
perguntou Lucas. Roberto colocou a xícara na mesa. Fiquei pensando no que você fez ontem. Não é normal. Menino da sua idade sabendo mecânica daquele jeito. Meu pai me ensinou. Ele deve ser bom. Lucas baixou o olhar. Ele era o melhor. Roberto captou o tempo verbal. Não insistiu. Ficou quieto, deixando o silêncio preencher o espaço entre eles. Lucas terminou o pão de queijo e tomou o resto do suco. Posso fazer uma pergunta? Disse Roberto. Pode. Por que você faz isso? Consertar carro na rua em vez de estar brincando, sei lá, jogando bola? Lucas olhou para a rua pela janela. Um grupo de crianças passava rindo, uniformes limpos, mochilas novas. Porque a gente precisa comer, respondeu ele simples. Minha mãe trabalha o dia inteiro. Eu ajudo do jeito que sei. Roberto sentiu algo apertar no peito de novo. Aquela mesma sensação de ontem. Ele tomou mais um gole de café e escolheu as palavras com cuidado. Eu vim de família pobre também. Sabia? Lucas olhou para ele, surpreso. Sério? Sério. Cresci em Contagem. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. A gente morava num barraco menor que essa padaria. Roberto fez um gesto abrangendo o espaço. Eu trabalhei desde os 10. Carregava saco de cimento, ajudava na obra, vendia picolé no sinal. Como o senhor ficou rico? Estudei. Muito. Ganhei bolsa para a faculdade, administração. Depois fiz MBA, montei empresa, investi certo, cresci. Ele pausou. Mas no meio do caminho eu perdi uma coisa. O quê? Roberto demorou para responder. Olhou para as próprias mãos. Mãos limpas, unhas feitas, relógio suíço no pulso. Empatia. Eu esqueci de onde eu vim. Fiquei igual às pessoas que eu odiava quando era criança. Aquelas que passavam por mim e nem olhavam. Que achavam que pobre é pobre porque quer. Lucas não disse nada. Só escutou. Ontem, quando você consertou meu carro, eu lembrei de mim com a sua idade. Fazendo bico, ajudando em casa, cansado, mas sem desistir. Roberto olhou para o menino. Você me lembrou do que eu era antes de virar essa versão que eu sou hoje. Que versão? Roberto soltou uma risada sem alegria. A versão que tem um filho de 16 anos morando comigo, mas que eu não vejo faz 3 meses. A versão que trabalha tanto que esqueceu para quê. E versão que tem dinheiro, mas não tem nada que importa de verdade. Lucas mexeu no copo vazio. O senhor tem um filho? Tenho. Gabriel. Ele estuda em colégio particular, tem quarto maior que a sua casa, mesada de R$ 2.000 por mês. E sabe o que ele faz? Reclama que o celular dele é do ano passado. Reclama que eu não deixo ele viajar para a Europa. Reclama que a vida dele é difícil. Ele não sabe como é de verdade. Não sabe. Porque eu dei tudo para ele e achei que isso bastava. Mas não bastou. Eu criei um garoto que tem tudo e não valoriza nada. Roberto balançou a cabeça. Você tem 12 anos e sustenta a família. Ele tem 16 e não sabe nem fazer arroz. Lucas ficou quieto, processando. Depois falou baixo. Meu pai sempre dizia que o importante não é o que a gente tem. É o que a gente faz com o que a gente tem. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele piscou rápido, desviou o olhar. Seu pai era sábio. Ele era tudo. A voz do menino tremia. Roberto viu os olhos dele brilharem, mas Lucas não deixou a lágrima cair. Ele respirou fundo, firme, do jeito que criança forte demais, cedo demais aprende a fazer. Como ele morreu? Roberto perguntou, sabendo que estava pisando em terreno delicado. Aneurisma. Dor de cabeça que não passava. 3 dias no hospital e ele foi embora. Eu tinha 11. Sinto muito. Eu também. Silêncio de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desconforto. Era entendimento. 2 estranhos dividindo peso que ninguém mais via. Roberto chamou a garçonete e pagou a conta. Olhou para o relógio. Vem, eu te levo na escola. Eles saíram da padaria. Lucas pegou a mochila, entrou no Mercedes. O carro cheirava a couro novo e ar-condicionado gelado, tão diferente de tudo que ele conhecia. Roberto ligou o motor.
o mesmo motor que Lucas tinha consertado ontem, e entrou no trânsito. Posso te fazer um pedido? Disse Roberto, os olhos na rua. Pode. Me ensina a ser humano de novo. Lucas virou a cabeça confuso. Como assim? Você tem 12 anos e já sabe coisas que eu esqueci. Sobre trabalhar duro, sobre cuidar de quem importa, sobre não desistir. Roberto olhou para o menino. Eu quero aprender isso de novo. Com você. Lucas não sabia o que dizer, então só acenou com a cabeça. Roberto estacionou em frente à escola. Lucas desceu, mas antes de fechar a porta ele falou: Obrigado pelo café. Obrigado por me lembrar de quem eu deveria ser. Lucas fechou a porta e entrou correndo pela grade da escola. Roberto ficou ali, vendo o menino desaparecer entre os outros alunos. E pela primeira vez em anos, ele não se sentiu vazio. Ele tinha encontrado algo que dinheiro nenhum comprava. Propósito de novo. Roberto voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre às 7 da manhã, estacionava na esquina e esperava Lucas sair de casa. Levava o menino para tomar café na padaria antes da escola. Às vezes conversavam. Às vezes ficavam em silêncio, apenas dividindo a mesa. Lucas comia devagar, aproveitando cada mordida. Roberto pagava sempre e nunca fazia alarde disso. Na quinta-feira, Roberto perguntou se podia conhecer a mãe do Lucas. O menino hesitou, mas concordou. Eles foram até o barraco no fim da viela. Márcia estava terminando de arrumar a casa antes de sair para o trabalho. Quando viu o homem de terno parado na porta, ela limpou as mãos no avental e ficou sem jeito. Mãe, esse é o Roberto, o cara do carro que eu consertei. Márcia apertou a mão dele com cuidado, como se tivesse medo de sujar. Prazer. Desculpa a bagunça. Não tem bagunça nenhuma, disse Roberto olhando em volta. A sala era minúscula. Um sofá velho, uma televisão pequena em cima de um engradado, cortina rasgada na janela. Mas tudo limpo. O chão varrido, a louça lavada na pia da cozinha, os cobertores dobrados no quarto. Lucas me ajudou muito outro dia, continuou Roberto. Queria agradecer. Posso levar vocês para almoçar no domingo? Márcia olhou para o filho. Lucas deu de ombros. Não precisa incomodar, moço. Não é incômodo, é convite. Rafael e Júlia apareceram do quarto curiosos. Ficaram parados na porta, olhando o estranho de terno. Roberto se abaixou na altura deles. E vocês dois, topam comer uma pizza? Júlia arregalou os olhos. Pizza? A maior que vocês já viram. Rafael olhou para a mãe, esperando permissão. Márcia respirou fundo. Tá bom, mas a gente ajuda a pagar. Não aceito, disse Roberto, já levantando. Até domingo, então. Ele saiu antes que Márcia pudesse insistir. Lucas acompanhou ele até o carro. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntou o menino. Roberto abriu a porta do Mercedes e se virou. Porque eu quero. E porque vocês merecem. No domingo, Roberto chegou ao meio-dia. Levou todo mundo num restaurante italiano no Savassi. Márcia estava desconfortável, arrumada com a roupa mais bonita que tinha, mas ainda parecendo fora de lugar entre as mesas de toalha branca. As crianças ficaram quietas no começo, impressionadas com o tamanho do cardápio. Roberto pediu pizza, refrigerante, sobremesa. Incentivou Rafael e Júlia a escolherem o que quisessem. Conversou com Márcia sobre o trabalho dela, os patrões, a rotina. Ela foi se soltando aos poucos, falando sobre as 6 casas que limpava por semana, as pernas doendo no fim do dia, o medo de perder emprego. A senhora já pensou em trabalhar registrada? Perguntou Roberto. Penso todo dia, mas ninguém registra faxineira. Dizem que sai caro. Sai caro para quem não quer fazer direito. Lucas comeu a pizza em silêncio, observando o jeito que Roberto tratava a mãe dele. Com respeito, sem pena, como igual. Isso era raro. A maioria das pessoas olhava para Márcia como se ela fosse invisível. Depois do almoço, Roberto perguntou se podia ajudar com alguma coisa. Márcia disse que não precisava. Ele insistiu. Ela finalmente admitiu que a conta de luz estava atrasada.
Roberto pagou na hora pelo celular. Márcia começou a chorar. Roberto pegou um guardanapo e entregou para ela. Não chora, isso é só um pedaço de conta. Você sustenta 3 filhos sozinha. Isso é coisa de heroína. Nas semanas seguintes, Roberto virou presença constante. Aparecia de manhã, levava Lucas para a escola, buscava no final da tarde. Às vezes trazia material escolar novo, caderno, lápis, mochila sem rasgo. Outras vezes trazia comida, carne, frango, arroz em quantidade. Deixava tudo na mesa da cozinha e ia embora antes que Márcia pudesse agradecer demais. Ele começou a ficar para as conversas. Sentava no sofá velho da sala, tomava café fraco que Márcia fazia, brincava com Rafael e Júlia. Ajudava Lucas no dever de matemática, ensinava a regra de 3, porcentagem, juros. O menino aprendia rápido. Você tem cabeça boa para números, disse Roberto, revisando o caderno. Já pensou em fazer faculdade de engenharia? Lucas deu uma risada curta. Eu mal termino a escola. Faculdade é coisa de rico. Besteira. Tem bolsa, tem financiamento. Se você quiser, você consegue. O senhor conseguiu. E você também vai. Lucas não respondeu, mas guardou aquela frase. Ninguém nunca tinha falado dele no futuro como se fosse possível. Roberto começou a levar Lucas em alguns compromissos. Reuniões simples, almoços de negócio, visitas a fornecedores. O menino ia de uniforme escolar, quieto, observando. Roberto explicava depois o que tinha acontecido. Como funciona a negociação, como ler pessoas, como saber quando aceitar ou recusar proposta. Por que o senhor está me ensinando isso? Perguntou Lucas um dia, voltando de uma reunião. Porque você é inteligente. E um dia você vai precisar saber. Eu vou ser mecânico, igual meu pai. Você pode ser o que você quiser. Mecânico, engenheiro, empresário. O mundo é seu, Lucas. Só precisa acreditar nisso. O menino ficou quieto, olhando pela janela do carro. Meu pai dizia que eu podia ser o que eu quisesse também. Ele estava certo. Roberto também começou a aprender. Lucas ensinava sem perceber. Sobre gratidão, sobre valorizar o simples, sobre trabalhar duro sem reclamar. Sobre cuidar de quem importa mesmo quando está cansado. Um sábado, Roberto ajudou a consertar o chuveiro do barraco. Subiu no banquinho, mexeu na fiação, tomou choque 2 vezes. Lucas riu, dizendo que devia ter desligado o disjuntor antes. Roberto riu também, algo que ele não fazia havia meses. Depois, eles sentaram no degrau da porta, tomando refrigerante quente. Rafael jogava bola na viela com os amigos. Júlia brincava de boneca no chão da sala. Márcia estendia roupa no varal. Roberto olhou em volta e sentiu algo estranho. Paz. Aquele barraco apertado, sem luxo, sem conforto, tinha algo que a mansão dele não tinha. Tinha vida, tinha riso, tinha gente que se importava um com o outro de verdade. Você é feliz aqui? Perguntou Roberto. Lucas pensou antes de responder. Eu era mais quando meu pai estava vivo. Mas, sim, a gente não tem muito, mas tem uns aos outros. Isso já é bastante. Roberto bebeu o refrigerante quente e olhou para o menino. Você tem razão. Eu tenho tudo e não tenho nada. Você não tem nada e tem tudo. Lucas deu de ombros. O senhor tem a gente agora. Roberto sentiu a garganta apertar. Ele colocou a mão no ombro do menino. Tenho. E isso vale mais que qualquer negócio que eu já fechei. Eles ficaram ali sentados, vendo a tarde cair, ouvindo Rafael gritar gol, Júlia cantando sozinha, Márcia assobiando enquanto prendia roupa no varal. Roberto percebeu que pela primeira vez em anos ele não estava pensando em reunião, em lucro, em crescimento. Ele estava apenas ali, presente, inteiro, humano. Lucas tinha consertado mais que um motor de carro naquela manhã na Avenida Afonso Pena. Ele tinha consertado um homem. A reunião do conselho estava marcada para as 2 da tarde. Roberto entrou na sala de conferências no último andar do prédio. Pasta de couro debaixo do braço, terno impecável. 12 cadeiras ao redor da mesa de vidro.
11 já estavam ocupadas. Maurício Tavares estava na ponta oposta, tablet na frente, um sorriso fino no rosto. Sócio majoritário, 48 anos. Olhar afiado de quem não perdoava a fraqueza. Atrasado, Roberto? Trânsito, respondeu Roberto sentando. Claro, trânsito. Maurício deslizou o dedo na tela do tablet. Ou você estava ocupado com seus novos projetos sociais? A sala ficou quieta. Roberto abriu a pasta, tirou os relatórios do trimestre. Podemos começar? Maurício deu uma risada curta. Já começamos. Você que chegou atrasado. Roberto ignorou. Começou a apresentar os números. Crescimento de 18%. 3 contratos novos fechados. Expansão prevista para a Zona Sul. Tudo dentro do esperado. Melhor que o esperado. Mas ninguém parecia interessado nos números. Roberto, interrompeu Maurício, a voz calma demais. Precisamos falar sobre a sua imagem. A minha imagem? Maurício girou o tablet e projetou na tela grande da parede. Foto. Roberto sentado no degrau de um barraco ao lado de Lucas. Os dois tomando refrigerante. Tirada de longe, mas nítida. Outra foto. Roberto na padaria, empurrando o prato de pão de queijo para o menino. Outra. Roberto ajudando Márcia a carregar sacola de compras. Todas com data e hora. Todas das últimas 3 semanas. O que é isso? Perguntou Roberto, a voz baixa. É você virando babá de pivete, respondeu Maurício, encostando na cadeira. É você gastando o tempo da empresa com caridade barata. É você manchando a imagem da nossa marca. Roberto sentiu o sangue subir. Quem tirou essas fotos? Não importa. O que importa é que elas estão circulando entre investidores, parceiros, concorrentes. Todo mundo está falando, Roberto. O empresário que virou assistente social. Eu não pedi opinião sobre a minha vida pessoal. Sua vida pessoal virou pública quando você começou a andar com o favelado em carro da empresa, disse Maurício, cuspindo as palavras. Você acha que isso passa boa imagem? Bilionário brincando de paizinho com moleque de rua? Roberto se levantou, as mãos fechadas. Cuidado com o que você fala. Ou o quê? Você vai me bater? Na frente do conselho? Maurício sorriu. Senta, Roberto. Ainda não terminei. Outro slide. Matéria de blog. Título em negrito. Empresário milionário adota causa duvidosa. Marketing ou compaixão real. Fotos de Lucas consertando o carro na rua. Fotos do barraco. Fotos da família. Você expôs essas pessoas, disse Maurício. Transformou elas em circo. E, de quebra, expôs a gente também. Nossos clientes não querem associar a marca com pobreza, Roberto. Eles querem luxo, exclusividade, status. Eles são pessoas, não marketing. E nós somos uma empresa, não ONG. Roberto olhou para os outros membros do conselho. Alguns desviavam o olhar, outros balançavam a cabeça, concordando com Maurício. Ninguém defendeu. Então é isso? Disse Roberto, a voz trêmula de raiva. Vocês querem que eu abandone uma família porque não fica bem na foto? Queremos que você lembre quem você é, respondeu Maurício, levantando também. Você é empresário, não é salvador. Essa gente não precisa de você. Precisa de política pública, de assistência social, de governo competente. Não de um bilionário querendo aliviar culpa. Eu não estou aliviando culpa. Tá sim. E está fazendo isso às custas da reputação da empresa. Maurício caminhou até Roberto. O conselho decidiu. Ou você se afasta dessa família e foca no que importa, ou a gente revê sua posição aqui. Roberto ficou em silêncio. O ar-condicionado da sala zumbia baixo. Ninguém respirava alto. Vocês estão me dando ultimato? Estamos te dando escolha. Negócios ou caridade? Não dá para fazer os dois. Roberto olhou para a tela de novo. Lucas sorrindo naquela foto. Márcia carregando sacola. Rafael jogando bola. Júlia sentada no chão. Tudo exposto. Tudo virado arma contra ele. Quanto tempo eu tenho para decidir? 1 semana. Roberto pegou a pasta, virou as costas e saiu. Não esperou o fim da reunião.
Entrou no elevador, desceu 20 andares em silêncio, saiu do prédio direto para o estacionamento. Entrou no Mercedes e bateu a mão no volante. Ligou o celular. Tinha mensagem de número desconhecido. Abriu. Link para thread no Twitter. Clicou. As fotos estavam lá, todas, com comentários. Empresário usando pobre para limpar imagem. Tudo marketing. Aposto que paga ator. Ricos não mudam, só fingem que mudam. Esse menino vai se decepcionar quando o ricaço cansar da brincadeira. Roberto fechou o aplicativo. Respirou fundo. Pegou o celular de novo e ligou para Lucas. Chamou 4 vezes. Ninguém atendeu. Ele dirigiu até a viela. Bateu na porta do barraco. Márcia abriu, os olhos vermelhos. Ele não quer falar com ninguém, disse ela, a voz fraca. Por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que usou meu filho para se sentir bonzinho? Que tirou foto dele sem avisar e espalhou na internet? Eu não espalhei nada. Alguém me seguiu. Alguém fez isso para me prejudicar. E quem se prejudicou foi ele, gritou Márcia, a voz quebrando. Os meninos na escola chamaram ele de o pobrezinho do ricão. Falaram que você tá pagando a gente para fingir que somos amigos. Lucas voltou chorando. Roberto, chorando. Roberto sentiu o chão sumir. Onde ele tá? Trancado no quarto. Não quer sair, não quer comer. Só repete que foi culpa dele, que ele nunca devia ter consertado seu carro, que ele virou problema. Ele não é problema. Então por que está acontecendo isso? Roberto não tinha resposta. Márcia fechou a porta. Ele ficou parado ali, na frente do barraco, ouvindo o som abafado de choro vindo de dentro. Pegou o celular de novo. Mais notificações. Mais comentários, mais gente que não conhecia Lucas, julgando, especulando, destruindo. Roberto encostou na parede e deixou a cabeça cair. Ele tinha tentado fazer o certo, tinha tentado reconectar com humanidade, tinha encontrado propósito de novo. E agora tudo estava desmoronando, por causa de fotos, por causa de inveja, por causa de um sistema que não perdoava gentileza. Ele olhou para o céu, a tarde caindo, o sol sumindo atrás dos prédios ao longe. Uma semana para decidir. Negócios ou Lucas? Status ou humanidade? Roberto fechou os olhos. E pela primeira vez na vida adulta, ele não sabia o que escolher. Roberto não dormiu. Passou a noite sentado na varanda da mansão, olhando o jardim iluminado. A piscina vazia refletindo a lua. A casa tinha 500 metros quadrados, 5 quartos, nenhum ocupado além do dele. Gabriel morava lá, mas estava viajando com amigos, sempre viajando, sempre longe. Ele pegou o celular e abriu as fotos. Lucas sorrindo na padaria. Márcia estendendo roupa. Rafael jogando bola. Júlia colorindo desenho no chão da sala. Fechou os olhos. Na segunda-feira de manhã, Roberto entrou no escritório às 7. Convocou reunião de emergência do conselho para 10 horas. Maurício respondeu o e-mail com um ponto de interrogação. Roberto não explicou. Às 9h30, ele preparou a apresentação. Não era sobre números, não era sobre contratos, era sobre Lucas. 10 horas. Sala de conferências cheia. Maurício na ponta da mesa, braços cruzados, sorriso confiante de quem achava que tinha vencido. Então, disse Maurício, tomou sua decisão? Roberto conectou o notebook no projetor. A tela grande acendeu. Primeira imagem. Lucas aos 12 anos, mãos sujas de graxa, consertando o motor de Mercedes no meio da rua. Sim, tomei. Maurício riu. Ótimo. Vamos poder focar no que importa de novo. Roberto avançou o slide. Foto de Lucas criança, ao lado do pai na oficina. Imagem que Márcia tinha dado para ele. Esse menino perdeu o pai aos 11 anos. Aneurisma cerebral. 3 dias de hospital. Família ficou sem nada. A voz de Roberto era calma, firme. A mãe trabalha 14 horas por dia como faxineira. 6 casas por semana. Ganha R$ 900 por mês. Ele cuida dos irmãos, 8 e 6 anos.
Acorda às 5h30, faz café, leva eles na escola, busca, ajuda no dever, bota para dormir. E no tempo que sobra, ele conserta carro na rua. Por 50, 70 reais, para comprar comida. Silêncio na sala. Roberto avançou de novo. Foto de Lucas consertando o radiador. Ele tem 12 anos e sabe mecânica melhor que profissional de 20 anos de experiência. Tem mão boa, diagnóstico preciso, trabalha rápido. E sabe por quê? Porque o pai ensinou, porque ele prestou atenção, porque ele valoriza o que aprendeu. Maurício descruzou os braços. Mas onde você quer chegar, Roberto? Vocês me deram um ultimato na semana passada, respondeu Roberto olhando em volta. Negócios ou caridade? Empresa ou humanidade? Reputação ou compaixão? Ele desligou o projetor. Eu escolhi. Ótimo, então vamos. Eu escolho Lucas. A sala congelou. Maurício piscou sem entender. O quê? Eu escolho aquele menino. Escolho aquela família. Escolho lembrar de onde eu vim. Escolho não virar o tipo de gente que eu odiava quando era criança. Roberto tirou a gravata e jogou na mesa. Vocês querem empresa sem alma? Querem lucro sem propósito? Querem crescer pisando em quem está embaixo? Então cresçam sem mim. Maurício se levantou. Você está renunciando? Estou fazendo o que devia ter feito faz tempo. Estou escolhendo quem eu quero ser. Você vai perder tudo. Não, eu vou ganhar o que importa. Roberto pegou a pasta. Vocês é que já perderam. Só não perceberam ainda. Ele saiu. Não esperou resposta. Não olhou para trás. Entrou no elevador, desceu, atravessou o saguão, empurrou a porta de vidro e saiu na rua. O sol batia forte. Trânsito barulhento, gente correndo para todo lado. Roberto respirou fundo, livre. Ele entrou no Mercedes, ligou o motor e dirigiu direto para a viela. Estacionou na entrada, desceu e caminhou até o barraco. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Márcia! Lucas! Por favor! A porta abriu devagar. Márcia estava com o rosto inchado, os olhos fundos de quem não tinha dormido. O que você quer? Falar com Lucas. Ele não quer falar com você. Eu sei, mas eu preciso falar com ele. Só 5 minutos. Márcia olhou para o homem de terno parado ali, o rosto cansado, os ombros caídos. Ela suspirou. Ele está no quarto. Roberto entrou. Rafael e Júlia estavam sentados no sofá, quietos, olhando televisão sem som. Eles nem viraram quando ele passou. A porta do quarto estava entreaberta. Roberto empurrou devagar. Lucas estava sentado no colchão do chão, abraçando os joelhos, olhando para a parede. Posso entrar? Lucas não respondeu. Roberto entrou mesmo assim. Sentou no chão, encostado na parede oposta, de frente para o menino. Eu sei que você está com raiva. E tem todo o direito. Eu estraguei tudo. Expus você, virei sua vida um show. Você virou alvo por minha causa. Lucas continuou calado. Mas eu vim te dizer uma coisa. Roberto respirou fundo. Eu larguei a empresa. Hoje de manhã. Na frente de todo mundo. Escolhi você. Lucas virou a cabeça devagar. Por quê? Porque você me ensinou algo que eu tinha esquecido. Você me ensinou que ter tudo não significa nada se você não tem ninguém. Você me ensinou que trabalho duro, família, cuidado, isso vale mais que qualquer contrato, qualquer lucro, qualquer status. Roberto sentiu a voz falhar. Você consertou um motor de carro, mas você consertou muito mais que isso. Você consertou o que estava quebrado dentro de mim. Lucas limpou o rosto com a manga da camisa. Os meninos na escola falaram que você só estava fingindo, que você ia cansar e sumir, que gente rica não liga de verdade para gente pobre. E você acreditou? Lucas demorou para responder. Eu fiquei com medo que fosse verdade. Roberto se levantou, atravessou o quarto e sentou ao lado do menino no colchão. Eu nunca fingi. Tudo o que eu fiz porque eu quis. Porque você importa. Porque sua mãe importa. Porque Rafael e Júlia importam. Ele colocou a mão no ombro de Lucas. E eu não vou sumir. Pode vir tempestade, pode vir crítica, pode vir julgamento.
Eu não tô indo embora. Lucas olhou para o homem ao lado, os olhos cheios de lágrima. Eu achei que tinha sido culpa minha, por ter consertado seu carro, por ter aceitado sua ajuda. A culpa nunca foi sua. Foi de gente que não entende que bondade não é fraqueza, que cuidar de quem precisa não é marketing, que humanidade não é estratégia. Roberto apertou o ombro do menino. Você não fez nada errado, você só foi você. E isso é a coisa mais certa que existe. Lucas desabou. Chorou pela primeira vez desde que o pai tinha morrido. Chorou pelo medo de ter perdido alguém que importava. Chorou pelo peso de carregar família sozinho. Chorou porque alguém tinha escolhido ele. Roberto abraçou o menino, deixou ele chorar. Não disse nada. Só ficou ali, segurando firme, mostrando que não ia soltar. Márcia apareceu na porta, a mão na boca, chorando também. Rafael e Júlia vieram atrás, se apertando no abraço. Todos juntos no quarto minúsculo, no colchão do chão, com o sol entrando pela fresta da janela. Roberto fechou os olhos. Ele tinha perdido cargo, status, conselho, sócios, mas tinha ganhado família. E pela primeira vez na vida, ele soube que tinha feito a escolha certa. 3 meses depois, Roberto assinou os papéis de abertura do instituto. Não era grande. 2 andares de um prédio comercial reformado na região da Lagoinha. Sala de aula, oficina mecânica equipada, biblioteca pequena, refeitório. O nome estava na placa da entrada. Instituto Paulo Silva, Educação e Trabalho. Lucas estava ao lado quando a placa foi instalada. Ele passou a mão nas letras gravadas. O nome do pai. Ele ia gostar, disse o menino a voz baixa. Ia ter orgulho de você, respondeu Roberto. O programa começou simples. 15 vagas, jovens de 12 a 17 anos. Curso técnico de mecânica pela manhã, escola regular à tarde, reforço escolar à noite, tudo gratuito. Alimentação incluída, material fornecido, transporte pago. Lucas foi o primeiro aluno, também foi o primeiro monitor. Aos 12 anos, ele ensinava diagnóstico de motor para garotos 4 anos mais velhos. Eles escutavam, respeitosos, ele sabia o que fazia. Márcia deixou o trabalho de faxineira. Roberto ofereceu cargo formal no instituto, coordenadora administrativa. Carteira assinada, salário de R$ 3.500, benefícios completos. Ela chorou quando viu o primeiro olerite. Chorou de novo quando depositou metade na poupança que tinha aberto para os filhos. Rafael e Júlia entraram em escola particular. Não era das mais caras, mas era boa. Professores atentos, merenda de qualidade, uniforme limpo. Rafael começou a gostar de ciências. Júlia descobriu talento para desenho. Eles voltavam para casa animados, mostrando os cadernos, contando sobre o dia. A casa nova ficava num bairro simples, mas seguro. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro com chuveiro que funcionava. Lucas tinha cama de verdade. Os irmãos também. Márcia chorou no primeiro dia, sentada no sofá que não era rasgado, vendo a geladeira cheia, a televisão nova, as janelas com vidro inteiro. Tá parecendo sonho, disse ela. É real, respondeu Roberto sentado ao lado. E vocês merecem. Lucas continuou consertando o carro na rua, mas agora era diferente. Ele escolhia os horários. Sábado de manhã, algumas horas, não por precisar, por querer, porque gostava, porque era o que o pai tinha ensinado e ele não queria esquecer. E ele começou a ensinar outros. Crianças da comunidade apareciam curiosas, querendo aprender. Lucas mostrava, explicava, deixava eles tentarem, do jeito que Paulo tinha feito com ele. Roberto trouxe Gabriel para conhecer o instituto. O filho tinha chegado da viagem, bronzeado, mochila cheia de roupa cara. Ele entrou na oficina desconfiado, olhando em volta como se estivesse em outro planeta. Lucas estava embaixo de um Gol, trocando junta do cabeçote. Gabriel ficou parado na porta, as mãos no bolso. Ele tem a sua idade, disse Roberto, apontando para o menino debaixo do carro. E daí?
E ele sustentou família sozinho por 1 ano. Cuida dos irmãos, trabalha, estuda e ainda arruma tempo para ensinar os outros. Gabriel não respondeu. Lucas saiu de debaixo do carro, limpou as mãos e estendeu a mão para o garoto de camisa de marca. Oi, você é o Gabriel? Gabriel apertou a mão dele, sem jeito. Sou. Seu pai fala muito de você. Fala. Diz que você é inteligente, que tira nota boa, que é bom em inglês. Gabriel piscou surpreso. O pai nunca elogiava, só cobrava. Roberto colocou a mão no ombro dos dois. Vocês dois precisam se conhecer melhor. Lucas voltou para o trabalho. Gabriel ficou olhando. Depois de alguns minutos, perguntou: Posso ajudar? Lucas sorriu. Pode. Pega aquela chave inglesa ali. Gabriel pegou a ferramenta errada. Lucas corrigiu, paciente. Ensinou onde cada peça ficava, qual ferramenta usava para quê, como apertar parafuso sem estragar rosca. Gabriel escutou atento. Pela primeira vez em meses, não estava olhando para o celular. No fim da tarde, eles estavam sentados no chão da oficina, dividindo o refrigerante, conversando. Gabriel falou da escola, dos amigos, da pressão que sentia. Lucas falou do pai, da perda, do peso de crescer rápido demais. Gabriel percebeu que os próprios problemas eram pequenos, perto do que Lucas tinha enfrentado. Desculpa, disse Gabriel baixo. Por quê? Por reclamar de besteira, enquanto você estava passando por isso tudo. Lucas deu de ombros. Cada um tem sua luta. A sua é diferente, mas não é menos real. Roberto observava de longe, encostado na porta, vendo os dois garotos conversando, vendo o filho aprender empatia, vendo Lucas ensinar sem perceber. Naquela noite, Gabriel jantou com Roberto pela primeira vez em 6 meses. Eles conversaram de verdade, sem briga, sem cobrança, só pai e filho tentando de novo. O instituto cresceu, mais alunos, mais monitores, parceria com empresas, jovens se formando e conseguindo emprego formal. Alguns abrindo oficina própria, outros indo para a faculdade de engenharia. Lucas virou símbolo. Não porque Roberto quis, porque os outros alunos olhavam para ele e viam que era possível, que pobreza não era destino, que perda não era fim, que trabalho duro, educação e apoio podiam mudar trajetória. Márcia não chorava mais de desespero, chorava de gratidão. Toda noite, antes de dormir, ela olhava para os 3 filhos dormindo em camas de verdade, em casa com telhado firme, com geladeira cheia, e agradecia. Roberto não sentia mais vazio, tinha propósito, tinha família, tinha legado sendo construído. E Lucas, aos 12 anos, tinha aprendido que consertar carro era importante, mas consertar pessoas era transformador. 5 anos depois, a placa na entrada tinha sido trocada. Maior, mais visível. Instituto Paulo Silva, 200 vidas transformadas. Lucas tinha 17 anos agora. Ombros largos, mãos ainda marcadas de graxa, mas rosto menos cansado. Ele terminava o último ano do ensino médio de manhã e gerenciava a oficina-escola à tarde. 7 monitores trabalhavam com ele. Todos ex-alunos, todos com histórias parecidas com a dele. A oficina tinha crescido, ocupava o térreo inteiro do prédio, 12 baias de trabalho, equipamento profissional, convênio com 3 concessionárias que enviavam carros para manutenção. Os jovens aprendiam com serviço real, ganhavam certificado reconhecido, saíam empregados. Roberto estava na recepção, cabelos grisalhos agora, óculos de leitura pendurados no pescoço. Ele não usava mais terno. Camisa simples, calça jeans, tênis confortável. Coordenava o setor de parcerias, buscava patrocínio, organizava eventos. Trabalho voluntário, mas era o que mais o realizava. Gabriel estava ao lado, tablet na mão, revisando planilha de custos. 21 anos, formado em administração.
Podia estar trabalhando em qualquer multinacional. Escolheu ficar ali, gerente financeiro do instituto, salário simbólico, satisfação infinita. Márcia entrava na sala com pasta de documentos. 42 anos, uniforme do instituto, crachá no pescoço, coordenadora geral agora. Comandava a equipe de 12 pessoas, organizava matrículas, acompanhava frequência, mantinha contato com famílias. Era respeitada, era essencial. Rafael tinha 13 anos, aluno do instituto também. Queria ser engenheiro mecânico, estudava no mesmo lugar onde o irmão tinha começado. Júlia, 11, desenhava cartazes para os eventos. Tinha talento. Roberto já falava em bolsa de artes para quando ela crescesse. A tarde caía quando Lucas ouviu barulho na porta da oficina. Virou a cabeça. Menina de uns 10 anos, uniforme escolar sujo, bicicleta velha ao lado. A roda da frente estava torta, os raios soltos. Lucas limpou as mãos e foi até ela. Oi, o que aconteceu? A menina olhou para o chão tímida. Eu bati num buraco, a roda quebrou. Minha mãe não tem dinheiro para consertar, mas eu preciso dela para ir na escola. Lucas se abaixou na altura dela. Qual seu nome? Amanda. Amanda, você veio no lugar certo. Ele pegou a bicicleta e levou para a bancada. Senta ali, isso vai demorar uns 20 minutos. A menina sentou no banquinho, as pernas balançando, olhando Lucas trabalhar. Ele distorceu a roda, trocou 3 raios partidos, ajustou os freios, calibrou os pneus. 22 minutos. Devolveu a bicicleta. Amanda arregalou os olhos. Ficou nova. Quase. Só precisa cuidar melhor dos buracos. Lucas sorriu. E você não precisa pagar nada. Sério? Sério. Amanda pegou a bicicleta, mas antes de sair perguntou. Por que o senhor faz isso? Lucas olhou para a parede do fundo. Foto emoldurada. Ele, aos 12 anos, ao lado de Roberto, no dia que tinham se conhecido. Embaixo da foto, plaquinha de metal. Pequenos gestos constroem pontes. Porque alguém fez isso por mim uma vez, respondeu Lucas, e mudou minha vida inteira. Amanda sorriu e saiu pedalando. Lucas ficou parado ali, vendo ela desaparecer na esquina. Roberto apareceu ao lado, a mão no ombro do menino que não era mais tão menino. Você está fazendo o que seu pai faria, e o que você fez por mim. A gente só passa para frente o que recebe. Gabriel veio depois, Márcia logo atrás. Rafael e Júlia correram da sala de aula, abraçando Lucas pelas costas. Todos ali, na oficina que tinha virado lar, rodeados de ferramentas, cheiro de graxa, som de motor. 5 anos atrás, Lucas tinha consertado um Mercedes no meio da rua. Não sabia que aquilo ia mudar tudo. Não sabia que ia ganhar família. Não sabia que ia construir legado. Roberto tinha perdido cargo, status, empresa. Ganhou humanidade, propósito, amor. Márcia tinha perdido marido, estabilidade, esperança. Ganhou dignidade, trabalho, futuro para os filhos. E 200 jovens tinham passado por aquele lugar. 200 que chegaram sem perspectiva e saíram com profissão. 200 que viraram mecânicos, técnicos, engenheiros. 200 que viraram pais, mães, referências nas próprias comunidades. Tudo porque um menino de 12 anos teve coragem de dizer: eu posso consertar isso. E porque um homem perdido teve coragem de acreditar. Pequenos gestos constroem pontes. E pontes transformam gerações.